A verdade que ninguém diz: Venezuela não é o problema, é o espólio. Nos últimos dias voltou a circular uma imagem que, para além do impacto visual, sintetiza com crueza uma realidade geopolítica que não é nova, mas que muitos preferem não encarar de frente. Não se trata de um caso isolado, nem de uma frase solta, mas de um sinal político claro sobre qual tende a ser a postura dos Estados Unidos em relação à Venezuela no cenário que se aproxima. E quando se escutam certos discursos, a narrativa se repete quase sem variações. Venezuela apresentada como ameaça, seu governo descrito como uma organização criminosa, e a suposta necessidade de uma intervenção moral, política ou até judicial para libertar um povo. No entanto, quando os fatos são analisados com frieza, essa narrativa começa a revelar fissuras profundas. Primeiro eixo, a acusação permanente. Há anos se repete uma acusação central, a de que o governo venezuelano seria um regime narcoterrorista. Não como opinião, mas como uma afirmação apresentada quase como verdade absoluta. Agora, se isso fosse realmente verdade, se existissem provas sólidas, conclusivas e juridicamente sustentáveis, há uma pergunta que não pode ser evitada: por que não bastaria um sequestro, uma captura forçada ou um julgamento internacional? Os Estados Unidos já demonstraram, em diversas ocasiões e em diferentes países, que quando decidem capturar alguém, agem imediatamente. Não pedem autorização. Não aguardam consensos. Não constroem longas justificativas morais. Simplesmente agem. Portanto, se o objetivo fosse apenas combater um suposto crime, essa questão já estaria resolvida há muito tempo. O fato de não estar indica algo evidente: o problema não é jurídico, nem penal, nem moral. É político. Segundo eixo, a democracia como desculpa. Outro argumento recorrente é o da defesa da democracia. Afirma-se que a Venezuela precisa ser libertada para que seu povo possa escolher livremente seus governantes. Entretanto, quando se observa o comportamento real das potências que fazem essa exigência, surge uma contradição evidente. Se a vontade popular fosse realmente respeitada, se o princípio fosse a soberania do voto, bastaria aceitar os resultados eleitorais que não coincidem com interesses externos. Mas isso não acontece. Quando vence alguém funcional, trata-se de um triunfo democrático. Quando vence alguém incômodo, passa a ser fraude, ditadura ou ameaça regional. Nesse esquema, a democracia não é um valor. É uma ferramenta retórica. Terceiro eixo, a liderança designada. Nesse contexto surge outro elemento revelador. Não se discute apenas quem governa hoje a Venezuela, mas quem deveria governá-la amanhã, e, sobretudo, quem decide isso. Quando a mídia internacional anuncia, com naturalidade, quem assumiria a liderança de uma administração futura antes mesmo de qualquer decisão popular, o que fica exposto é um esquema colonial clássico. Não se trata de eleição, trata-se de designação. Não é autodeterminação. É tutela. E esse conceito tem um nome histórico muito claro: vice-reino. Quarto eixo, a lógica colonial. Quando se abandona a linguagem moderna e se observa a estrutura de poder, o padrão é antigo. Uma potência central decide. Um território periférico obedece. Os recursos são administrados de fora. As decisões estratégicas não passam pelo povo. Isso não é defesa da democracia. Isso é retroceder séculos. É retornar à lógica da colônia, da usurpação, do saque, da imposição do mais forte sem qualquer consideração pela vontade coletiva. O discurso muda. Os termos se atualizam. Mas a lógica permanece a mesma. Quinto eixo, a barbárie como política. Quando se justifica qualquer ação em nome do bem, quando se naturaliza o castigo coletivo, o bloqueio econômico e a deterioração social induzida, o que se promove não é civilização. É barbárie. Uma barbárie moderna, tecnificada e discursiva, mas barbárie, ainda assim. Por que não há nada de civilizado em submeter um povo inteiro para forçar uma mudança política favorável a interesses externos? Não há nada de democrático em decidir de fora quem tem apoio e quem não tem. E não há nada de ético em destruir economias enquanto se fala em direitos humanos. Sexto eixo, a imagem como síntese. A imagem que circula nos últimos dias não é relevante por quem aparece nela, mas pelo que simboliza.
Ela simboliza uma relação de poder. Simboliza uma postura antecipada. Simboliza continuidade. Não anuncia uma mudança de paradigma. Anuncia o aprofundamento de uma linha histórica. E essa linha não aponta para a liberdade dos povos, mas para o controle de territórios estratégicos e recursos-chave. Sétimo eixo: soberania e recursos. A Venezuela não é um problema ideológico. É um problema geopolítico. É energia. É posição estratégica. É autonomia regional. E isso, para certos atores globais, é inaceitável. Não porque represente uma ameaça ao mundo, mas porque desafia uma ordem em que alguns decidem e outros obedecem. Conclusão: quando se retiram as camadas de propaganda e se analisam os fatos, e não os relatos, torna-se claro que o conflito não gira em torno da democracia, do narcotráfico ou da moral. Gira em torno do poder. De quem decide. De quem governa. De quem controla os recursos. E enquanto uma lógica colonial continuar sendo disfarçada com discursos modernos, não haverá libertação possível, nem para a Venezuela nem para qualquer povo que se atreva a exercer sua soberania. Porque a verdadeira ameaça a esse sistema não é um governo específico. É a ideia de que os povos possam decidir por si mesmos. Agora, a pergunta fica para você. Essa leitura faz sentido ou você discorda totalmente? O que está acontecendo com a Venezuela é defesa da democracia ou repetição de uma velha lógica colonial disfarçada de discurso moderno? Deixe seu comentário, argumente a favor ou contra, traga sua visão e participe do debate, porque o silêncio também é uma forma de consentimento. Se este tipo de análise crítica não aparece nos grandes meios, é justamente por isso que existe o ponto cego. Inscreva-se no canal, ative as notificações e lembre-se: quando o poder não tolera perguntas, é porque teme as respostas.